Bom dia, meus irmãos, a graça e a paz redentora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nesta manhã de quarta-feira, dia 29 de dezembro de 2021. Vamos glorificar a Deus porque até aqui Ele tem nos abençoado. Eu quero deixar um texto hoje para meditarmos neste devocional que está em Romanos, capítulo 6, versículo 22 e versículo 23. Romanos, capítulo 6, versículo 22 ao 23, que diz assim: Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Ai, Jesus! Versículo 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Meu Deus, muito forte esse texto, nos fala de uma vida, aleluias, na presença de Deus. A Bíblia, Paulo começa a dizer à igreja de Roma desta maneira: agora, porém, libertados do pecado. Por que ele afirma isso, que somos libertados do pecado? Por causa de Cristo, da morte de Jesus na cruz do Calvário. A morte de Cristo nos proporcionou sermos libertos, aleluias, livres do pecado. A Bíblia diz: transformados em servos de Deus. O servo aqui quer dizer servir a Deus. O nosso prazer é servir ao Pai. O nosso prazer é trabalhar para o Senhor. Porque a Bíblia diz, o Senhor Jesus dizendo: aonde eu estou, meu servo também está. Aquele que para mim trabalha, meu Pai o honrará. Se aonde você está cabe Jesus, amém. Se não couber Jesus, irmãos, Deus não está ali. Mas se aonde você estiver, couber Jesus, Ele estará com você. E Paulo continua dizendo: tendes o vosso fruto para a santificação. Porque a Bíblia diz que sem santificação nós não veremos a Deus. Ah, pastor, santificação me colocar em um pedestal, vestir uma capa em mim, não. Santo significa separado. Eu me separo das coisas do mundo e me alianço com Deus. Estou aliançado com o Senhor Jesus. E ele continua dizendo: e por fim, a vida eterna. Porque se eu estou liberto do pecado, transformado em servo de Deus, fruto para a santificação, eu estou, aleluias, buscando a vida eterna. E ele diz: porque o salário do pecado é a morte. Eu pequei, pastor, e agora eu vou morrer, eu vou descer a sepultura. Aqui está falando da morte espiritual. Um crente morto espiritualmente, igreja, não tem, ele está morto. Ele não consegue orar, ele não consegue ir para a igreja, ele não consegue ser dizimista nem ofertante, ele não consegue adorar, ele não consegue buscar, porque o salário do pecado é a morte. Mas ele diz: mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Eu não posso deixar que o pecado venha dirigir a minha vida, porque o salário dele não é o dom gratuito de Deus, mas a morte. Mas aleluias, o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo. Cristo morreu e ressuscitou o terceiro dia para que eu e você tenhamos vida e vida com abundância. Então, meu amado, é tempo de refletirmos, é tempo de buscarmos a cada dia a transformação da minha mente. Romanos 12, 2, para que eu possa experimentar a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor Jesus. Que nesta manhã, glórias a Deus, de quarta-feira, dia 29, você pegue este texto que está aqui na Bíblia Sagrada e que você deixe que o Espírito de Deus traga o refrigério que você precisa no teu coração. Que você permita que este Deus fale ao íntimo e que Ele transforme a cada dia. Que Ele nos transforme, que Ele nos edifique, que Ele apareça a cada dia na minha e na sua vida, para a honra, glória, louvor e adoração do nome de Cristo Jesus. Amém? Eu preciso entender que o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus.
Deus te abençoe. Fique na paz.